Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 12 de janeiro. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, reúne ministros da Corte para informar e ouvir sugestões sobre o planejamento da reconstrução do edifício sede do STF após os atos de vandalismo do último domingo. Este é um dos destaques desta edição e você vai ver também. A Advocacia-Geral da União pede bloqueio de 6 milhões de reais em bens de pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos golpistas contra o STF, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Supremo valida contribuição paga por produtores ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E ainda, ministros do STF lamentam morte do jornalista Luiz Orlando Carneiro, conhecido como decano do jornalismo jurídico em Brasília. A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal do DF o bloqueio de mais de 6 milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas que supostamente teriam financiado os atos golpistas do último domingo. A conta dos estragos não está fechada. Por enquanto, a Advocacia-Geral da União considera estimativas de 3 milhões e meio de reais de danos no Senado e de 3 milhões e 300 mil reais na Câmara Federal. Ainda não há estimativas para os prejuízos causados aqui no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. A AGU pediu à Justiça Federal o bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas. O dinheiro deverá ser usado para a reconstrução do patrimônio público, se houver a condenação dos suspeitos. O valor dos bloqueios, mais de 6 milhões e meio de reais, poderá aumentar na medida em que houver avanço na conta dos estragos. A lista, que abrange imóveis, carros, valores financeiros em contas e outros bens, foi elaborada com auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Inclui apenas os que teriam contratado os ônibus apreendidos, transportando pessoas que participaram dos atos golpistas. A AGU sustentou que os envolvidos devem responder pelos danos solidariamente com os depredadores, uma vez que a aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, se reuniu na tarde de hoje com outros 6 ministros da Corte para informar e ouvir sugestões sobre o planejamento da reconstrução do edifício sede após os atos de vandalismo do último domingo. Participaram os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Eles também receberam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador fez uma visita de cortesia para manifestar solidariedade após os graves ataques sofridos pelo Supremo no dia 8 de janeiro. Morreu hoje em Brasília o jornalista Luiz Orlando Carneiro. Considerado o decano da imprensa jurídica, ele fez a cobertura no STF por mais de 30 anos. Ministros e servidores do Supremo Tribunal Federal manifestaram pesar pela morte de Luiz Orlando. Jornalista, poeta e escritor, Luiz Orlando Carneiro tinha 84 anos. Era apaixonado pelo jornalismo e pelo jazz. Era tratado pelos colegas de trabalho como decano do jornalismo jurídico em Brasília. O título carinhoso veio porque, desde 1992, ele cobria as decisões dos tribunais superiores, em especial do STF. Luiz Orlando era tão querido que ganhou uma festa pelo aniversário de 80 anos dos colegas que trabalhavam com ele no Supremo. A homenagem contou com a presença dos ministros Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. No dia da festa, em outubro de 2018, Carneiro falou de sua paixão pelo jornalismo, que começou em outubro de 1958, quando era repórter estagiário no Jornal do Brasil, e deixou claro a vontade de continuar trabalhando. Eu me sinto cada vez mais jovem, embora a idade octogenário, eu me sinto bem jovem na companhia deles, são grandes amigos, grandes colegas. Atualmente trabalhava no site Jurídico J. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, manifestou pesar pela morte do jornalista, dizendo que, em nome da Suprema Corte, registro que o jornalismo perde uma grande referência e um profissional que sempre será exemplo para as próximas gerações. O vice-presidente e ministro Luiz Roberto Barroso
destacou que Luiz Orlando tinha duas virtudes que dignificam o jornalismo: integridade e isenção. Gentil e respeitoso, retratou a atuação do Supremo Tribunal Federal, sempre comprometido com a verdade. O decano, ministro Gilmar Mendes, disse que sua personalidade afável, o largo conhecimento humanístico e a sofisticada cultura diegística farão mais falta ainda ao Brasil. Dias Toffoli destacou que, com seu jeito sereno e reputação profissional séria, Luiz Orlando sempre foi muito querido por todos, ministros, colegas de profissão e servidores da corte, e deixará enormes saudades. Luiz Fux falou que foi uma perda irreparável para o jornalismo e para o Brasil. Deixa um grande exemplo para a profissão. Edson Fachin disse que fica para as novas gerações da imprensa o exemplo de quem soube cumprir a vida. Alexandre de Moraes afirmou que a imprensa brasileira, em especial o STF, são devedores da competência, inteligência e seriedade de Luiz Orlando Carneiro. Nunes Marques ressaltou que Luiz Orlando escrevia com propriedade e competência sobre as questões do direito. André Mendonça desejou que sementes do seu trabalho continuem a inspirar o bom jornalismo, indispensável à nossa democracia. Já o ministro aposentado Marco Aurélio falou que o jornalista sempre foi elegante e respeitoso, conferindo informações obtidas. Luiz Orlando Carneiro fez-se merecedor de admiração. O também ministro aposentado do STF, Celso de Mello, disse que os grandes jornalistas não se vão, nem desaparecem, pois se eternizam pelo valor de seu trabalho e pelo reconhecimento de sua integridade profissional, na memória e no respeito de todos os seus colegas, amigos e leitores. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, manteve a cobrança da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, na alíquota de 0,2%, incidente sobre a receita bruta do produtor rural pessoa física. No voto que conduziu o julgamento, o relator, ministro Dias Toffoli, manteve o entendimento do TRF da 4ª Região de que a contribuição ao Senar não se confunde com a contribuição social patronal previdenciária por terem natureza e destinação distintas. Ele observou que, inicialmente, a contribuição do produtor rural pessoa física ao Senar era sobre a folha de salários. Mas, a partir da edição de uma lei de 1992, a base de cálculo passou a ser a receita bruta da comercialização dos produtos agrícolas. MPF envia ao Supremo pedidos de abertura de inquérito contra 3 deputados diplomados. Os detalhes no próximo bloco. Até já! A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho estendeu à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares as prerrogativas da Fazenda Pública. Na prática, a decisão garante à empresa a isenção do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal e a execução das dívidas trabalhistas pelo regime de precatórios. A extensão das prerrogativas da Fazenda Pública a instituições públicas está prevista no Decreto-Lei 779, de 1969. A discussão surgiu em ação ajuizada por um técnico de enfermagem que trabalha no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O empregado pedia o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. A Justiça do Trabalho reconheceu em primeiro grau o direito da EBSER à isenção das custas processuais e do depósito recursal. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que a rede hospitalar não tem os mesmos privilégios concedidos à Fazenda Pública, pois se trata de empresa pública e não de fundação. O relator do recurso de revista, ministro Breno Medeiros, destacou que existem no TST decisões que afastam a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à EBSER, por se tratar de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das instituições privadas. No entanto, segundo o relator, é possível aplicar à EBSER, por analogia, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal de que as empresas que desempenham atividades típicas de Estado, em regime de exclusividade, sem fins lucrativos e que dependam do repasse de verbas públicas, têm direito a essas prerrogativas. O ministro ressaltou que a EBSER
é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação e que o capital social pertence à União, tendo como finalidade prestar serviços públicos gratuitos na área de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, além de serviços voltados ao ensino em hospitais universitários federais. Ainda de acordo com o relator, a Lei 11.550 de 2011, que criou a rede hospitalar, prevê expressamente que ela não tem o objetivo de explorar a atividade econômica e a geração de lucros e que deve reinvestir o rendimento líquido para atendimento de seu objeto social. A decisão foi unânime. E a terceira turma do TST rejeitou examinar um recurso do Santander. O banco foi condenado a pagar R$500 mil por dano moral coletivo por não emitir comunicação de acidentes de trabalho. Na ação civil pública, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no estado da Paraíba sustentou que o Santander havia se recusado a emitir a CAT várias vezes. De acordo com a entidade, a recusa na emissão do documento dificulta a concessão do benefício. O juízo de primeiro grau condenou a empresa a emitir a CAT nos moldes da lei e a não dispensar empregados afastados pela Previdência, além de pagar R$800 mil por dano moral coletivo. A CAT é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Segundo o artigo 22 da Lei 8.213 de 1991, a comunicação deve ser feita pelo empregador à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência e, em caso de morte, o anúncio deve ser imediato, sob pena de multa. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba manteve a condenação de primeiro grau, mas reduziu o valor de R$800 mil para R$500 mil. Segundo o TRT, as provas demonstraram que as diversas CATs emitidas pelo sindicato representam a quase totalidade dos 54 acidentes noticiados pelo INSS no período, configurando a omissão do empregador quanto ao dever legal de emiti-las. O caso chegou ao TST. Segundo o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, a comprovação da omissão e da negligência do banco evidenciou o prejuízo gerado aos trabalhadores. Ele explicou que a emissão do documento é extremamente importante para o controle do Poder Executivo sobre o cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho e para a prevenção de acidentes. A medida também é relevante para facilitar a concessão de benefícios previdenciários em caso de doenças incapacitantes. Assim, a terceira turma do TST manteve a condenação em R$500 mil a título de indenização por danos morais coletivos. O relator salientou que, diante da gravidade e da repetição das condutas lesivas, do bem jurídico atingido e da capacidade econômica do empregador, o valor é razoável e está dentro do patamar médio estabelecido pelo TST em casos semelhantes. O Ministério Público Federal vai acompanhar a execução de um acordo para a recuperação da bacia do rio Urucuia, na região noroeste de Minas Gerais. O MPF vai acompanhar e fiscalizar a execução de um acordo firmado entre a União, o IBAMA e a Petrobras para a implantação de um conjunto de ações destinadas à recuperação da bacia hidrográfica do rio Urucuia. Pelo acordo, serão aplicados R$104 milhões para apoiar ações integradas de preservação, conservação e recuperação ambiental que visem a melhoria das condições socioambientais e ampliação da disponibilidade de água. Segundo o Procurador da República, Carlos Bruno Ferreira da Silva, abre aspas, o IBAMA havia lavrado 6 autos de infração contra a Petrobras por atividades de perfuração de poços realizadas sem a devida licença do órgão ambiental. E o valor dessas multas será aplicado em projeto de recuperação ambiental, fecha aspas. De acordo com o IBAMA, a bacia hidrográfica do rio Urucuia é uma das bacias mais críticas de todo o Brasil, com disponibilidade hídrica quase integralmente comprometida. O projeto Proáguas Urucuia tem 2.600 milhões de hectares de área de abrangência e vai recuperar 2.000 hectares de 12 municípios da região noroeste de Minas Gerais, além de 2 municípios de Goiás, beneficiando cerca de 350 mil pessoas. O Ministério Público Federal enviou ao Supremo pedidos de abertura de inquérito contra os deputados diplomados André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, e Silva Waiapi, do PL do Amapá.
De acordo com o MPF, postagens feitas pelos deputados em redes sociais antes e durante as invasões do dia 8 de janeiro podem configurar incitação pública à prática de crime e tentativa de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena prevista para incitação à prática de crime vai de 3 a 6 meses de detenção e multa, enquanto a pena para o crime de tentar abolir o Estado democrático de direito pode chegar a 8 anos de reclusão. O Ministério Público Federal pediu ainda ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e outros 2 ex-dirigentes da Polícia Militar, com o objetivo de apurar se houve falha ou omissão dessas autoridades na contenção das pessoas que invadiram e depredaram os prédios públicos. Neste mês começa a veiculação da propaganda partidária. Saiba agora a diferença entre propaganda partidária e propaganda eleitoral. A partir de 24 de janeiro, a propaganda partidária começa a ser exibida nas emissoras de rádio e TV nacionais e estaduais. E você sabe qual a diferença entre a propaganda eleitoral e a propaganda partidária? A propaganda eleitoral gratuita apresenta as propostas de candidatos que disputam uma eleição. Já a propaganda partidária divulga o programa e as atividades dos partidos e como eles se posicionam em relação a temas políticos e ações da sociedade. A propaganda partidária é exibida no primeiro e no segundo semestres de anos em que não há eleição, e nos anos eleitorais ela vai ao ar apenas no primeiro semestre. A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas voltou a ser permitida em 2022. A divisão do tempo entre os partidos políticos é feita de acordo com o desempenho de cada uma das legendas nas últimas eleições, tendo como parâmetro a quantidade de deputados eleitos. Então, partidos que elegeram mais de 20 deputados federais terão direito a 20 minutos por semestre para as inserções de programas de 30 segundos. As legendas que conseguiram entre 10 e 20 deputados eleitos poderão utilizar 10 minutos por semestre. Já as bancadas compostas por até 9 parlamentares terão 5 minutos por semestre para a exibição do conteúdo. Pelo menos 30% do tempo destinado a cada partido político devem ser destinados a promover a participação feminina na política. A veiculação da propaganda partidária será sempre às terças, quintas e aos sábados. A seguir, na retrospectiva 2022, o julgamento do STF que decidiu que é dever do Estado garantir acesso à creche e pré-escola às crianças de até 5 anos. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o depósito para efeito suspensivo não exclui a multa do Código de Processo Civil. Em ação de cumprimento de sentença arbitral contra a Eletronorte, promovida pela Abengoa Construção Limitada e outras empresas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que, apesar de a executada ter depositado o valor para fins de obtenção de efeito suspensivo da ação, havia, no caso, recurso especial pendente de julgamento. O valor deveria ser recebido como pagamento voluntário. Os credores entraram com recurso para que a executada fosse condenada a pagar multa e honorários advocatícios. Porém, o TJDFT considerou que a pendência de recurso não impediria o prosseguimento do cumprimento de sentença, fato que possibilitaria o recebimento do depósito como pagamento voluntário. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma considerou não ser possível caracterizar o depósito como pagamento voluntário, uma vez que a empresa manifestou expressamente que o valor serviria como garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, lembrou que o entendimento do STJ, durante a vigência do antigo Código de Processo Civil, era de que o executado não estaria isento de multa quando o depósito judicial era efetivado com o fim de garantir em juízo apenas a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
A ministra também afirmou que não se pode admitir que a recorrida se beneficie de sua própria torpeza. Tampouco pode-se admitir que, ao revés da vontade externada pela parte executada, o julgador receba como pagamento o depósito efetuado unicamente em garantia do juízo. Como consequência, o colegiado, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, aplicou multa de 10% sobre o valor do débito, além de majorar no mesmo percentual os honorários advocatícios. Agora a gente relembra mais um importante julgamento do Supremo Tribunal Federal na retrospectiva 2022. Na reportagem de hoje, o julgamento do plenário que decidiu que é dever do Estado garantir acesso à creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. A discussão veio parar no Supremo Tribunal Federal porque o município de Criciúma questiona uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que a Secretaria Municipal de Educação fosse obrigada a manter a matrícula de uma criança em uma creche. A prefeitura alega que o Poder Judiciário não poderia interferir em atribuições do Poder Executivo. O recurso, então, foi levado a plenário com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada passa a valer para todos os processos que discutem o tema no Poder Judiciário. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, negou o recurso. Ele destacou que a educação infantil é uma prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de 0 a 5 anos de idade a primeira etapa da educação básica. Para Fux, negar o acesso a esse atendimento em creches ou pré-escolas configura como omissão estatal. A educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos na forma do artigo 205, notadamente às crianças, consoante os artigos 208, 4 e 227 caput, cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo poder público, consistente na garantia de acesso ao pleno sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola. Os entes municipais, nesse contexto, são primariamente, conforme se viu, responsáveis por proporcionar a concretização da educação infantil, mediante a adoção das políticas públicas prometidas e eficientes, que devem alcançar especialmente a população mais vulnerável. No segundo dia de julgamento, mais 5 ministros reconheceram a obrigação do poder público de assegurar o atendimento em creche e pré-escola. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, também entende que o direito à educação é autoaplicável, mas demonstrou preocupação em relação à prestação do serviço, especialmente em pequenos municípios, já que muitos deles não têm arrecadação suficiente para arcar com os custos. No terceiro dia de julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou no voto que a deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas para enfrentar os problemas do país. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Carmen Lúcia também seguiram o entendimento do relator. A garantia deste direito não é exercício apenas, como já foi aqui reiterado desde o voto do ministro Luiz Fux, que diz respeito à criança na sua dignidade, na sua condição de alguém que tem o direito básico a que se liberte de uma condição de não contato, de não conhecimento, mas que isso interfere em outros direitos fundamentais da mulher, como já foi reiterado desde o voto do ministro Luiz Fux, de toda a sociedade, do grupo que se beneficia cada vez mais de relações saudáveis do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social para a garantia destes direitos. Quando se formam bolhas nas quais ecoam constantemente as mesmas ideias, de resto comuns em nossos dias, sobretudo nas mídias sociais, o entendimento mútuo se torna cada vez mais difícil, contribuindo para o aumento da fragmentação social, da polarização e do extremismo, males que, na maior parte das vezes, encontram-se atrelados a crenças sem qualquer lastro na verdade.
À luz do ideal republicano, e eu vou me limitar apenas a estas brevíssimas observações, a postura que a Constituição exige do cidadão é de cobrança, de luta pelo aprimoramento do ensino oficial, incluindo as creches e a pré-escola, e não de privar os filhos do necessário e salutar convívio com seus semelhantes, onde serão expostos à diversidade. Assim, o plenário reconheceu a obrigação do poder público de prestar o serviço e ficou definida a seguinte tese de repercussão geral, proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. E 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. A edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótima noite para você.